Olá, pessoal. Hoje o conteúdo vai ser sobre o custo oculto da TI nas empresas. Que é esse custo oculto? É o custo do mau funcionamento, né? Então, hoje as empresas, elas têm uma dependência muito grande na área de tecnologia. Então, você pode imaginar, ou mesmo já presenciou, ou ainda sente, né, o impacto no seu serviço no mau funcionamento da TI nas empresas. Então você imagina, um sistema que não está funcionando muito bem, um computador quando você chega para trabalhar, aperta o botãozinho ali para ligar, e ele demora aí 5, 10 minutos para ligar. Você vai tomar um café, vai bater um papo, e quando você volta ainda ele está ligando. Ou então, quando você abre o sistema, vai gerar um relatório e aquela bolinha fica girando, girando, girando. Quando você tem um desenho, eh, fabricando um desenho, sei lá, em AutoCAD, em Corel, clica em salvar e fica aquela bolinha eternizando lá. Vai mandar imprimir, não consegue mandar imprimir, né? Dá falha. A internet não funciona. Você manda um e-mail, o e-mail retorna e não vai. Pessoal, isso atrapalha muito as empresas, tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz, eu sou gestor de TI da Tecnologia Métodos. Eu ajudo as empresas nos desafios da tecnologia, tá? Então, precisando de ajuda, pode me chamar aí, tá? Bom, dando consequência aí no conteúdo, tá, que eu quero demonstrar hoje, vamos falar um pouco, então, referente aí aos desafios, tá? Do mau funcionamento da tecnologia. Então, aqui nós vamos falar do quê? Imagina aí um usuário que perde em torno de 30 a 60 minutos por dia. Olha, 30 a 60, estou sendo bonzinho, tá? Que tem lugares que eu já presenciei que vai bem mais que isso. Por dia, por causa de travamentos ou lentidão nos equipamentos, tá? Que ele não consegue desenvolver o trabalho dele adequadamente, tá? Isso vai além das falhas técnicas, né? Que tem o tal de efeito dominó, que eu estou comentando aqui. Que um problema técnico não resolvido pode paralisar o fluxo de trabalho. Olha, eu sei que isso é chato, né? Mas ele realmente para, tá? Se de repente um departamento precisa do seu trabalho, que você apresente um resultado para ele dar continuidade no pedido, para ele fabricar uma peça, para fazer o fluxo de trabalho na empresa, para, tá? Se ele não para, ele demora muito para ser concluído, tá? Aí o que que causa? Frustração, tá? Dos colaboradores, tá? Desmotivação. Então o usuário fica lá que meio que com o saco cheio, vamos dizer dessa forma, entendeu? Pô, já falei 20 vezes, o cara já veio aqui várias vezes e não resolve. Pô, não consigo trabalhar com o sistema. E aí aquilo meio que afeta o grupinho da sala, né? Porque um reclama, o outro também vai reclamar, e o outro reclama, então você imagina isso no dia inteiro, a desmotivação que isso causa e a frustração, né? Porque o gestor, o diretor da empresa, o que que ele vem? Ele vai querer o resultado. E aí, se você já falou várias vezes e não foi resolvido, muitas vezes ele culpa teu colaborador, né? Pô, você já chamou várias vezes, o cara não resolveu? E você não fez nada? Você ficou aí parado esperando? Não é bem assim, né, que a gente se sente, né? A gente fica realmente uma frustração muito grande, tá? Então, o que que normalmente acontece, tá? Tem um impacto financeiro na empresa. Só que muitas vezes os gestores não percebem isso, nem os colaboradores, tá? Por quê? Porque tem um desperdício, tá? De horas, tá? Um desperdício de horas trabalhadas do grupo daquela empresa. Então você imagina o quanto custa um problema eh, que não resolvido, a perda de produtividade. Então tem alguns exemplos aqui, que tem vários exemplos, né? Tem uma balança que o caminhão para gerar quanto está pesando no sistema. A balança não funciona. Complicadíssimo isso, tá? Um caixa de uma farmácia ou supermercado não funciona. A fila vai crescer,
né? Um desenho que você não consegue passar para a máquina de corte e é para ela não que ela não consegue fazer o produto, ela não consegue cortar. Uma internet que não funciona direito, que você não consegue enviar pedidos, você não consegue receber, enviar notas. Gente, então são vários problemas aí, tá? Que acontece, tá? Normalmente é prazos perdidos, né? Olha, você tem que fazer esse pedido, esse produto até amanhã, ou até depois da manhã. Você não consegue por causa desses problemas, tá? Pode acontecer de vendas perdidas, tá? Demonstrando um impacto direto na receita, tá? Causando o quê? Aqueles gargalos na produtividade, mas não é por causa do usuário, é por causa da tecnologia que não está desenvolvendo o trabalho corretamente, tá? Além dos salários, né? Considerando o custo, né? Da requalificação, recrutamento, danos até da reputação da empresa, né? Eu já peguei casos, quando estava chegando na empresa, tinha um caminhão esperando para pegar mercadoria. E aí eu passei na frente, e aí lá o motorista falou, né? Comentou ali, nossa, eu tô aqui já faz 3 horas esperando nota fiscal e a nota fiscal não sai e tem um monte de cliente para visitar. Então você já vai vendo aqui a reputação, né? Porque não para nele, ele chega lá e começa a falar para os outros, e aí vai, tá? E aí o que que acontece, tá? O que que nós podemos fazer aqui? Eh, a solução, tá, seria o investimentos em TI, proativos, né, para 2026. E além disso, logicamente, tá, a mudança, tá, essa mudança da proatividade, o que que ela deve normalmente seguir alguns conceitos, tá? Aproveitando o suporte baseado em IA, porque ajuda muito, tá? E tem muita empresa que não está usando a IA ainda para ajudar. Tem alguns lugares que atrapalha, tá? Mas aqui tá, vamos focar na solução. Então, é uma solução baseada em IA e a manutenção também, ela tem que ser, ela tem que ocorrer, tá? A manutenção de toda a solução, de toda a área de TI da empresa, ela tem que ter uma manutenção, né? Porque senão já acontece aí desses probleminhas que eu tô falando, tá? Empoderamento dos colaboradores, tá? O que que é esse empoderamento? É ele ter o poder de fazer aquilo que ele está sendo pago para executar, tá? Eh, autoatendimentos, base de conhecimento, tá? Eh, tem que estar disponível para o colaborador, tá? Então ele tem que conseguir fazer aquilo que foi proposto para ele, para o que ele está recebendo. E se ele conseguir desempenhar o trabalho dele, automaticamente, tá? Vai ter o tal do ROI, de uma boa TI, tá? O que que é esse ROI que eu estou comentando, tá? Que demonstra um investimento estratégico em TI que impulsiona o crescimento e a retenção. O crescimento, por quê? Porque a produtividade vai fluir, tá? Não vou nem falar que aumentar muitas vezes vai cair no comercial, né, para ele aumentar a quantidade de clientes, tá? Mas ele vai conseguir, fluir, normalmente todo o trabalho dele, tá? Consequentemente, nós temos a retenção, por quê? Porque o usuário vai ficar feliz, ele vai conseguir trabalhar, né? Ele vai falar: "Não, nossa, cara, chego aqui, consigo trabalhar, computador é um avião, o sistema funciona perfeitamente", então e consequentemente ele não é muito cobrado pelo resultado, tá? Porque se o que depender da TI, ele vai conseguir entregar o resultado do trabalho, tá? Então, resumidamente, o ROI é uma métrica mais utilizada para justificar os investimentos. Pô, mas eu tenho que justificar? Lógico que eu tenho que justificar os investimentos, tá? Porque quando nós entramos numa empresa para fazer um levantamento, um diagnóstico, uma auditoria que seja, tá? Nós precisamos fazer o levantamento e depois justificar os investimentos, tá? Olha, seu sistema não está funcionando por causa que o banco de dados ele está limitado. Olha, seu sistema não está funcionando porque o hardware já está defasado. Olha, a internet da sua empresa é muito fraca. São várias coisas que podem acontecer, tá?
O computador dos funcionários estão desfasados, o seu switch está muito ruim, o seu roteador não funciona. Então, nós temos que justificar os investimentos, ajudando a prever o tempo necessário para recuperar o investimento, né? Ou seja, ele vai conseguir pegar esse dinheiro de volta como? Na produtividade. Então, o dinheiro que ele investir vai ser para não perder tempo, na verdade, tá? Então, os colaboradores vão conseguir desenvolver melhor o trabalho, vai conseguir tirar pedido, vai funcionar tudo certinho, automaticamente o lucro vai subir. E aí o investimento se paga nesse sentido, tá? Então, pode parecer que não acontece, mas acontece, sim, tá? Mas antes de se tratar de apresentar alguma coisa, nós precisamos fazer o quê? O mapeamento da tecnologia corporativa, ou seja, verificar tudo que a empresa utiliza, tá? Fazer uma documentação, identificar, documentar todos os componentes da TI. Hardware, software, rede, fluxo de dados e assim por diante, tá? Então, com esse mapeamento feito, nós vamos conseguir levantar as informações e fazer uma projeção de investimentos, tá? Eh, e nesse levantamento, a ideia não é mudar nada na empresa, tá? Os usuários vão continuar reclamando, os usuários vão continuar tendo problemas até o mapeamento ser concluído. Porque se você chega numa empresa, já vai querendo resolver os problemas, você não vai resolver. Ou você vai resolver pontualmente, né? Ou vai desistir. Você vai trocar de fornecedor, tá? É basicamente isso que funciona, tá? Mas no mapeamento eh, realizado, tá? Eh, ou seja, basicamente, ó, realizar monitoria na TI da empresa antes de fazer qualquer coisa. Então não é para você chegar, que nem eu falei, mudando tudo, tá? Querendo descobrir rapidamente o que aconteceu, a não ser que a empresa esteja parada. Se a empresa está parada, a prioridade é fazer funcionar, fazer faturar. Fez faturar, aí a gente vai nos demais, nas outras pendências aí, tá? Nos outros incidentes. Mas se a empresa está faturando, nós temos que realizar primeiro uma verificação, um diagnóstico. Eu chamo mais de auditoria, tá? Essa auditoria, que ela visa, tá? Identificação das necessidades reais, tá? Então, não é nada de ficar empurrando produto, empurrando solução maravilhosa. Ó, isso aqui vai resolver. Olha, já tive clientes que trocou sistema, trocou banco de dados, trocou switch, trocou um monte de coisa e não resolveu, tá? E aí fica ruim, porque a empresa fez vários investimentos e não teve o resultado esperado, tá? Então, a auditoria ajuda a entender quais áreas da TI precisam de melhorias ou atualização, evitando os investimentos desnecessários, tá? Ou seja, a gente não vai vender nada, tá? A ideia não é vender, a ideia é identificar a necessidade da empresa. Consequentemente, nós temos que fazer a avaliação de risco, tá? Porque no que é avaliação de risco? Ela permite identificar vulnerabilidades de segurança, falhas de sistema ou processos que podem impactar negativamente a operação, tá? Por exemplo, um ransomware. A empresa está lá, está com risco de pegar um vírus, um ransomware que paralisa a empresa. Então, isso tem que estar mapeado. Falhas no sistema, tá? Falhas nos sistemas pode ser permissionamento, por exemplo, tá? Uma permissão errada para um colaborador, ele pode ser que ele veja coisa onde aquela área não poderia, tá? Atualizações, né? Atualizações periódicas não estão sendo feitas. O sistema operacional está muito defasado. Então, várias coisas que têm de ser mapeadas e processos que podem impactar negativamente a operação, tá? Por exemplo, a utilização de internet está liberada, todo mundo pode acessar qualquer coisa. É um risco bem grande aí, tá? Eficiência de recursos, tá? Que garante que os recursos existentes são sendo utilizados de forma eficiente e identifica onde há desperdício. Isso aqui cai muito em licenciamento de software, tá? Por quê? Porque os colaboradores muitas vezes eles usam vários softwares e muitos deles sem necessidade, tá?
Então, se um colaborador tem, por exemplo, o Office instalado na máquina, só que ele não precisa de Office, ele não utiliza o Word, ele não utiliza Excel, tá? Ele nem usa e-mail, tá? É um computador de produção. Para que que ele vai ter Office? Para que que ele vai ter e-mail? A empresa só paga, né? Com isso, redução de custo. Nós tiramos o recurso daquele colaborador. Também pode ter outro colaborador que fala, cara, eu não consigo abrir o Word, Excel, fica travando. Então a gente precisa fazer que esse recurso funcione. E treinamento para o colaborador usar o recurso de forma correta, tá? Também tem essa. Planejamento estratégico, tá? Esse planejamento, tá? Que ele significa? Fornecer uma visão clara do estado atual da infra e sistema, ajudando a alinhar os investimentos e objetivos estratégicos da empresa. Porque quando cai num problema desse, não é, normalmente são vários ajustes que a empresa tem que fazer. E vamos concordar que o investimento da empresa não é infinito, né? Ela tem que escolher aonde colocar, né, nesse primeiro momento. Então aí nós precisamos passar essa visão do clara de prioridades para o cliente. Olha, nós precisamos do quê? Do que você precisa primeiro. Então não é nem que eu preciso, é que o cliente precisa. Ah, eu preciso do sistema funcionando adequadamente. Então o sistema tem que funcionar adequadamente. Eu preciso de uma segurança eficiente no meu setor. Então nós precisamos de um setor. E logicamente com a minha experiência de praticamente aí mais de 20 anos na área de TI corporativa, eu acredito que consigo ajudar bastante referente a isso, tá? Então, nesse planejamento estratégico, basicamente é um cronograma, tá? Olha, essa semana a gente pode fazer isso durante esse mês, esse semestre, esse ano, o ano que vem nós precisamos, vamos fazer um caixa para trocar o servidor, trocar o sistema. Também entra conformidade e regulamentação, tá? Para ver se a empresa está em conformidade com as normas e regulamentações, tá? Evitando multas ou problemas legais, tipo a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? ISO 27000, ISO 9001, tudo depende um pouco de cada segmento para entrar nessa conformidade, tá? Que cada segmento tem uma conformidade a ser seguida, tá? Tem um padrãozinho aí, tá? Mas, enfim, nós precisamos ver, tá? E por último, não menos importante, aqui novamente está falando o tal do ROI, tá? Que ajuda a priorizar os investimentos que terão maior impacto e o retorno para o negócio. Porque quando você faz um investimento na área de TI, o gestor muitas vezes vê isso como custo, tá? Mas tem retorno, tá? É um investimento. Porque se tudo funcionar certinho, se os cobradores conseguirem desempenhar o trabalho dele de forma satisfatória, a empresa vai faturar mais. Não tem nada parado, o caminhão não está parado, o financeiro vai tá conseguindo emitir nota, conseguir pedido, a máquina de corte vai conseguir cortar, a contabilidade vai conseguir fazer folha de pagamento, vai conseguir fazer o imposto de renda. Então, tem várias coisas aí que vai conseguir, que a tecnologia vai ajudar a empresa a faturar mais. Então, sim, tem um retorno dos investimentos, não é só custo, tá? É basicamente isso, tá bom? Então, é isso, tá? Ficou com alguma dúvida, tá? Eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? Se eu puder ajudar, tá? Como posso te ajudar? Me manda um e-mail aqui, tá? Que é tecnologiamétodos.com.br. Tem um acento aqui, mas tá errado, esse acento aqui, tá? Mas, enfim, me manda um e-mail que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Espero conseguir ajudar, tá? Não esquece, se inscreve no canal aí, tá? Dá um joinha para vocês conseguirem acompanhar todas as novidades. Até mais.